O número dos que passam fome no mundo aumentou pelo terceiro ano seguido e afeta 821 milhões de pessoas, de acordo com o relatório divulgado por agências da ONU. Isso corresponde a uma a cada 9 pessoas no mundo. No Brasil, os números apontam que mais de 5,2 milhões de pessoas passaram um dia ou mais sem consumir alimentos ao longo de 2017, o que corresponde a 2,5% da população. Esta é a cesta básica: arroz com farofa. Notícias regionais. E aí, Chabu? A Polícia Federal prendeu temporariamente o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Suspeito de integrar uma organização criminosa, ele foi solto à noite depois de prestar depoimento. O desembargador federal Leandro Paulsen ordenou o afastamento político do cargo pelo tempo de pelo menos 30 dias. Como o nome já diz, né? Deu chabu. E eu tô ouvindo por aí que o Jean tá louco pra voltar a trabalhar. Mas não se sabe muito bem se é num bunker de monitoramento ou se é na prefeitura de Florianópolis. Embora algumas pessoas tenham dito que trata-se do mesmo local. Vamos aguardar aí pra entender os encaminhamentos desse chabu. Notícias nacionais. O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, Joaquim Levy, entregou sua carta de demissão ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Falei há pouco com Paulo Guedes, está tudo bem, sem surpresas, afirmou o ex-presidente do banco e ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. Guedes já está procurando pelo substituto. O homem que foi ministro do governo Dilma e tocou a economia brasileira após sair do Bradesco às 16 da tarde, e que agora tocava juntamente com Guedes a política econômica do governo Bolsonaro, acabou fazendo as contas e percebendo que era melhor ir embora. Forte abraço, Joaquim Levy. Só negando. Em meio ao escândalo por acusação de estupro, o atacante Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela justiça, devido a processo por sonegação fiscal que tenta levar 69 milhões do atleta. Em levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, foram encontrados 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de empresas que estão indisponíveis. Eu acho que um dos maiores medos do Neymar e família era isso aí acabar acontecendo, entendeu? Você começa a colocar o holofote no mato, você vai ver que tem bastante coisa acontecendo na moita. Eu acho que pode desencadear uma cascata aí de investigações ao menino Ney. Forte abraço, menino Ney. Contra legados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, divulgou uma pauta de julgamentos para o segundo semestre que inclui as ações sobre descriminalização do porte de drogas e as disputas em torno da tabela de frete rodoviário, mas deixou de fora outros temas, como a prisão após condenação em segunda instância da Justiça. O ministro Toffoli é um cara experiente, ele sabe até onde ele pode botar a mão sem se queimar. O plano dele me parece tocar a agenda do executivo num grande pacto, num grande acordo envolvendo o Supremo e tudo. Lembrando que a lei de drogas que temos desde 2006 ajudou a duplicar nossa população carcerária. Na corrente. Durante a campanha eleitoral de 2018, empresas brasileiras contrataram uma agência de marketing na Espanha para fazer pelo WhatsApp disparos em massa de mensagens políticas a favor do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. A informação que aparece em gravações obtidas pela Folha é do espanhol Luis Novoa, dono da Envia WhatsApp. Olha, isso daí é bem importante, viu? Porque a eleição do ano que vem aí, 2020, tá chegando, as capitais estão pegando fogo e a gente não pode, mais uma vez, sofrer o impacto do mal do Zap, né? Essa ferramenta tão importante para passar correntes pra família ou mandar aquela mensagenzinha pro crush ou para crush, né? Assim que os jovens falam hoje em dia, tem sido usada de modo, não sei se, não sou jurista, mas que semelha ao criminal. Vamos aguardar aí como é que vão organizar o Zap da rapaziada. Um lembrete. O presidente Jair Bolsonaro demitiu na semana passada o ministro da Secretaria de Governo,
general da reserva Santos Cruz, que foi alvo de ataques de Olavo de Carvalho e do vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente. Isso aí tá me parecendo coisa do mais novo terraplanista do mundo, Olavo de Carvalho. E como todo mundo já sabe, ele é o mentor intelectual do atual governo, né? Olavo manda e desmanda, puxa uma ponta do cabo de guerra e faz frente aos militares que ainda estão no poder. Vamos ver até que ponto isso se sustenta e em que momento o cabo arrebenta. Vamos aguardar. Mais vazamentos. O site da Intercept Brasil publicou uma nova leva de conversas atribuídas ao ex-juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato. Desta vez, as mensagens sugerem que o hoje ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro tentou poupar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso da operação. Essa história do Moro tá cada dia mais fedida e complexa. Ninguém quer mexer porque só piora essa história do Moro. Até o FHC, esse cara que pouco opina hoje na política brasileira, era um protegido, segundo as palavras do Moro, e não deveríamos criar nenhum tipo de milindre à figura do Fernando Henrique, porque ele era importante para a operação. Ou seja, eu espero não ter melindrado ninguém com esse meu comentário. Abraço, Sérgio. Volte a se explicar no Senado Federal. Foi lindo. A Cesta Básica tentou entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para conhecer a atual legislação sobre a proteção de animais símbolo da fauna brasileira, tendo em vista que tucanos jamais encontram o cativeiro. Desarmando, o Senado derrubou os decretos de Bolsonaro que flexibilizaram a posse e o porte de armas no Brasil. Para que a promessa de campanha do presidente seja de fato anulada, ainda é necessário a votação na Câmara. Não, mas isso é claro, o Senado, que é uma casa de respeito, né, da democracia brasileira, prestou um grande serviço essa semana para a população. Com serenidade e responsabilidade, derrubou esse decreto maluco. Acho que quem ficou chateado foi só da Taurus, né, que via suas ações subindo eternamente desde que o atual presidente Jair Bolsonaro chegou ao poder. Notícias internacionais. Libra aos livres. Facebook anunciou o lançamento de sua própria criptomoeda, a Libra. Vamos aguardar que pelo menos essas moedas cheguem aos nossos bolsos, né? Aos nossos bolsos online, porque em momento algum tem chegado a nós essas criptomoedas, né? Porque me parece que o problema aqui continua sendo a falta de dinheiro e não o seu tipo corrente. Facebook nos envie Face Moedas. Abraço, Mark Zuckerberg, esse homem tão polêmico e inovador. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilha o seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. No dia 21 de junho de 2004, perdíamos um dos maiores líderes da esquerda brasileira, Leonel Brizola. Nascido em 1922 na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Brizola formou-se primeiramente em engenharia civil. Enquanto ainda estudava na URGS, ingressou na política, ficando responsável por organizar a ala jovem do Partido Trabalhista Brasileiro, também conhecida como Ala Moça. Governador do estado do Rio Grande do Sul em 1958 e do Rio de Janeiro em 1982, Brizola foi o único político eleito pelo povo para governar dois estados diferentes em toda a história do Brasil. Como poucos políticos em nossa história, Brizola fez discursos veementes defendendo a implantação da reforma agrária e da distribuição de renda no Brasil.
Com seu discurso nacionalista, sempre rejeitou a política da conciliação. Planejava instaurar uma Assembleia Constituinte com vistas à criação de um Congresso Popular, composto por sargentos e oficiais nacionalistas, camponeses e operários. Grande defensor da educação, da pátria, do povo, um exemplo a todos nós, o Maragato, o último Gaudílio, dizia que as revoluções não se transplantam, elas se inspiram e surgem com características peculiares para cada povo, cada nação. Eu não preconizo o transplante da Revolução Cubana, mas podemos organizar quantas alianças para o progresso quiserem. Não conseguirão evitar a Revolução Brasileira. Esta foi a cesta básica, num país onde falta pão e sobra circo. Brizola vive.